Hola, I'm Jess, a European Portuguese teacher and the creator of this podcast designed for A2, B1 learners. In this podcast, I talk about everyday life topics and all things Portuguese. To make the most of this episode, get the free study guide to help you follow along, test how much you understood, and much more. In today's episode, I'll be speaking about my vacation in Macau, the Creole from Macau called Patois, and a bit about Macau's history. Now that you know the context, let's start our episode in Portuguese. Em português. Queridos alunos, tenho tanto para vos contar sobre as minhas férias em Macau. Mas, antes de começar, gostava de vos agradecer por seguirem e ouvirem o meu podcast. Portuguese with Jess Podcast. Sem vocês, este espaço não faria sentido. Por isso, sintam-se à vontade para partilharem as vossas histórias, darem a vossa opinião ou simplesmente responderem de forma simples às perguntas que costumo fazer no final de cada episódio. Ora bem, prontos para mais um episódio? Bora lá começar! Nas últimas 2-3 semanas estive na China, Macau, Hong Kong e Taiwan. Nesta viagem apanhei 5 aviões e um barco. Visitei vários museus. Provei bastantes pratos novos e conheci muitas pessoas simpáticas e interessantes. O que me levou a esta parte do mundo foi a participação do meu noivo num congresso internacional de navios e plataformas no oceano, em Wuxi, na China. Sempre que ele tem viagens de trabalho, tentamos juntar o útil ao agradável. Por isso, muitas vezes acabamos por tirar alguns dias de férias quando temos oportunidade. Desta vez, assim que o congresso terminou, entramos de férias e fomos de avião para Macau. Assim que chegamos ao aeroporto de Macau, fiquei admirada com a quantidade de português escrito presente em informação oficial e nas placas de rua, juntamente com o chinês. O que fez todo o sentido, visto que ambas as línguas são oficiais, o português e o chinês. Os portugueses foram os primeiros ocidentais a chegar à China por via marítima e a sua história remonta ao início do século XVI. A partir de meados do século XVI, Macau tornou-se no primeiro entreposto comercial entre o Oriente e o Ocidente. Inicialmente, só os navios portugueses passavam por Macau. Mas com o tempo, outros vieram e Macau foi-se transformando num epicentro comercial, onde se transacionavam produtos orientais, como seda, chá e porcelana, e produtos ocidentais, como relógios e lã. Macau foi se tornando tão cobiçada por outras potências europeias que os portugueses começaram a construir fortalezas com o consentimento do governo chinês, através de uma política de controlar os estrangeiros por via dos estrangeiros. No século XIX, com as guerras do ópio e o desenvolvimento comercial de Hong Kong, Macau deixou de ser um importante centro de comércio marítimo. E em 1999, após
442 anos de administração portuguesa, o território de Macau, Península de Macau e ilhas, Taipa e Kuluan, foi devolvido à China, tornando-se assim numa região administrativa especial, sob a política um país, dois sistemas. Embora o português e o chinês sejam as duas línguas oficiais, o cantonês é a língua mais usada no dia a dia pela maioria das pessoas. Contudo, também existe uma outra língua que espelha a riqueza e diversidade de Macau: o patuá, que é o crioulo macaense, que começou provavelmente a desenvolver-se no final do século XVI. Infelizmente, não conheci ninguém de forma espontânea, nas ruas, que falasse patuá. No entanto, comprei este livro que se chama Patuá para Todos, um guia de autoestudo, no restaurante Casa Maquista. Com este guia, aprendi que o patuá ou macaísta está classificado pela Unesco como uma língua criticamente ameaçada e onde há uma mistura única de português, cantonês, malaio e outros crioulos, línguas como, por exemplo, o holandês e o espanhol, e pidgins. Super interessante, não é? Se tiveres interesse, podes ouvir patuá em alguns dos vídeos que faço referência no Study Guide. Quando estava em Macau, tentei falar português muitas vezes em lojas, restaurantes, cafés e em táxis, mas sem sucesso. De forma geral, ninguém falava a língua. No entanto, houve 3 momentos em que falei português. O primeiro foi quando pedi direções para ir ao multibanco mais próximo do Largo do Senado para levantar patacas macaenses, a moeda local, a 2 senhoras portuguesas que vivem lá há mais de 20 anos e que me contaram sobre os motivos que as levaram a emigrar para Macau e como o território tem mudado. Ambas expressaram muita gratidão pelas oportunidades que Macau lhes tem dado. E também lamentaram a diminuição do número de portugueses que vive no território. O segundo momento foi no Museu de Macau. Enquanto estava a ver a exposição permanente, um jovem chinês que adotou o nome Gui meteu conversa comigo e com o meu noivo e contou-nos um pouco sobre a sua história de vida e a razão de falar tão bem português. E, finalmente, o terceiro momento foi quando visitei o evento principal da Semana Cultural da China e dos países de língua portuguesa, na Doca dos Pescadores. Lá conheci um outro jovem chinês que está a aprender português há 1 ano, porque se quer tornar advogado em Macau e trabalhar com os serviços administrativos do território. Segundo ele, é necessário saber as 2 línguas, o chinês e o português, para trabalhar em órgãos oficiais, como Câmara Municipal e Tribunal. Todas as conversas que tive foram reveladoras e deram-me a conhecer uma parte da realidade de Macau por contacto direto com as pessoas que lá vivem. Como é óbvio, também aproveitei para visitar alguns lugares emblemáticos, como as ruínas de São Paulo, a Fortaleza do Monte, o Centro Histórico de Macau e o da Taipa, a Torre de Macau, a Igreja de São Domingos,
o Teatro de Dom Pedro, o Templo de Amá, que é a deusa protetora dos navegadores, o Museu de Macau e as casas-museu da Taipa. Aconselho vivamente a todos os que querem visitar Macau a passarem pelas ruínas de São Paulo, pela Fortaleza do Monte e pelo Museu de Macau, visto que estão todos muito próximos uns dos outros. E para irem à Taipa, ver as casas pintadas de azul claro esverdeado e aprenderem mais sobre a história deste território no Museu da Taipa e Kowloon. Em relação à comida, os meus 2 restaurantes de eleição são Wong Shi Kei, desculpem a minha má pronúncia, e a Casa Maquista. O primeiro fica no Largo do Senado e lá podem comer comida chinesa deliciosa. E o segundo, comida tradicional macaense e portuguesa. Eu fiquei-me pela comida macaense, que é uma culinária que espelha a diversidade do território e a sua rica história. Antes de ir a Macau, algumas pessoas disseram que devia provar os pastéis de nata de lá. Por isso fui à Margaret's Café e Nata e comi um pastel de nata deles. A minha opinião, bem, não é como os de Portugal. É menos cremoso e o recheio parece ter muito mais ovo. Na minha opinião, vale a pena experimentarem se forem amantes de pastéis de nata. No entanto, lembrem-se que é simplesmente diferente. Espero que tenham gostado deste episódio e agora digam-me nos comentários: já visitaram Macau ou querem visitar? Se fossem a Macau, iam só aos casinos? Macau é considerada a Las Vegas do Oriente. Ou também gostariam de ir ver alguns monumentos? Se sim, quais? Muito obrigada e vemo-nos para a semana. Tchau!